começando mais um Diz Aí, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a Manuela. Seja muito bem-vinda, Manu. Muito obrigada, Júlia. É um prazer estar com todos vocês para poder ter momentos de conversa, né? E de esclarecimentos, principalmente sobre a palavra. Hoje o tema é fofoca, não me diga. Gente, polêmica. Polêmica, mas a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre essas palavras torpes, sobre a gente maldizer o outro, como que isso é abominável, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais e a princípio, mano, eu queria entender por que é tão prejudicial a fofoca. Bom, primeiramente a gente tem que ter noção do efeito que as nossas palavras têm. Elas têm gerado vida ou morte, né? Que na palavra do Senhor diz que a nossa língua ela tem esse poder, né? Então, de gerar vida quando tem morte. E outra palavra do Senhor também, quando eles estavam juntamente com, não me lembro agora exatamente, mas falavam por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Aí Jesus falou, a questão não é que você come, mas o que tem saído da sua boca, sabe? O que isso tem gerado. Porque assim, você pode falar, não tem problema, mas essa pessoa, sabe? A gente se colocar no lugar da pessoa, que muita gente não tem feito isso. Porque se realmente a gente pratica o amor ao próximo, a gente vai realmente falar mal de outras pessoas, isso realmente nos convém? Ah, mas aconteceu isso e tudo mais. Porém, realmente te convém, que na palavra do Senhor também diz, em 1 Coríntios 10, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas principalmente nem tudo me edifica. Isso das palavras eu acho fundamental, porque o que a gente tem vivido e o que a gente semeia na vida do outro, com as nossas palavras, a palavra semeia já dá o spoiler, né? São sementes. Tudo que a gente fala sobre a nossa vida, de como vai ser o nosso dia, tudo que a gente fala sobre as pessoas ao nosso redor, nós estamos lançando sementes sobre a vida dela. A palavra fala, você disse, né, que a nossa língua tem o poder de vida e de morte. Esse texto é sensacional. E eu gosto também de Provérbios, quando fala que a boca do justo ela é um manancial de vida. Sim. Então, para mim, ter aqui um raio-x, né, do que eu estou falando, se eu sou justo ou se eu não sou. As minhas palavras, elas geram vida? Quando eu converso com alguma pessoa, eu estou destruindo a vida de outra? Eu estou maldizendo a vida do outro? Porque isso acontece muito e algo que eu vejo às vezes é com aquela desculpa, né? Eu tô te contando, Mas tá, não conta pra Manu? ninguém. Não, e pior do que isso, é pra gente orar. Assim, é muito bom você orar pela vida do outro. Se por acaso chegou alguma coisa para você, não que você foi buscar por aquilo, mas misericórdia. Senhor, apresenta a vida do fulano aqui nas tuas mãos. Mas quando a gente passa isso para frente, tem um peso enorme. A gente acaba dando mais propaganda para aquilo, né? Sim. Mais audiência para aquilo. E quando você fala para o outro, o que isso gera? Quando você fala para o outro com essa desculpa é pra gente orar, o que realmente tá no coração da pessoa, Manu? Acho que realmente não tá tendo uma boa intenção, né? Acho que é só quer dar uma justificativa. Meio que passar um pano no que ela acabou de fazer. Tipo, não, mas vamos orar sobre isso. Aí, tipo, mas quem sou eu pra dizer, né? Quem sou eu para julgar, né? Mas é a mesma coisa. Depois de ter julgado horrores. Exatamente! Você falou isso e aquilo. Depois, mas quem sou eu? Né? Vamos orar agora, irmãos, todo mundo, vamos, Senhor Jesus. Sendo que assim, não era nem para chegar a conversar. Você, às vezes assim, a situação chegou até você. Aí você nem perguntou. Você faz agora, você está mediante essa informação. O que você vai fazer diante dessa informação? Você vai querer passar adiante, que realmente essa informação, que não é uma informação boa sobre alguém, seja mais circulado, ou você toma a posição de realmente um cristão, que é de orar pela pessoa. Sabe, de realmente ajudar a pessoa. E outra, nem sempre é uma verdade. Pode ser somente um boato, sabe? Então, como eu vou saber que é uma verdade? Eu sempre converso isso com as crianças na igreja. Como a gente sabe que é a verdade? Às vezes, assim, sobre a palavra. Sim. Se alguém chega até você querendo te enganar sobre a palavra, mas você sabe que é mentira, você conhece a palavra. Então, como você vai saber que aquilo é verdade? Você chegando até a pessoa, mas é um assunto muito delicado, então você se recolhe e ore sobre a pessoa, independente se é uma verdade ou não. Mas realmente tem uma posição de um cristão, de orar pela pessoa e buscar saber de fato qual é a verdade. Boa, Manu. Eu queria entender também o seguinte, porque tem essa pessoa
que ela maldosamente, né, talvez até sendo usada pelo inimigo ali para propagar, mesmo que seja alguma coisa, como você disse, pode ser uma verdade. Um exemplo, a coisa realmente aconteceu. A palavra fala que é inevitável que venham escândalos, mas ai daqueles por meio que vieram os escândalos. Sim. Então, olha o perigo que você está se colocando. Se você ler qual que é a consequência que Jesus traz para essas pessoas, é algo terrível. Então, não é só o fato, mas aconteceu, mas é verdade o que aconteceu, tá? Ai daqueles por meio do qual vai vir esse escândalo, que não seja você um instrumento de propagar coisas negativas, mesmo que até seja verdade. Sim. E outra, pior ainda é quando a coisa é uma mentira, uma calúnia, uma injúria contra a pessoa e aquela notícia é espalhada de uma forma muito maldosa. Isso entristece o coração. Agora, e aquela pessoa, como nós até falamos aqui, a pessoa não foi buscar, mas ela acabou ouvindo até sem querer a respeito de algum fato assim sobre a vida do outro. Você acha que também existe uma responsabilidade nisso? Por mais que a pessoa tenha ouvido até meio sem intenção? Assim, a questão é como a gente estava conversando agora, qual atitude ela vai tomar mediante a isso. Ela ouviu, ela não ouviu porque perguntou, não, chegou até ela. Como ela realmente vai lidar com isso? Se ela vai querer espalhar ou se realmente ela vai querer permanecer. Que se ela realmente parar para espalhar, ela vai se tornar responsável também por especular, espalhar essa informação. Mas se ela também se recolhe e ora, já é uma outra situação. Ela só não é responsável a partir do momento, pela minha perspectiva, quando ela espalha. Porque é aquela questão, ela não teve culpa que escutou, foi ao caso. Mas se ela realmente tomou a posição de espalhar, aí ela já vai se tornar responsável. Algo que eu também gosto de chamar a atenção é porque, assim, concordo com o que você falou, entendeu? Dessa questão de não vou espalhar, se por acaso chegou algo, eu não vou espalhar. Mas também se atentar ao fato de que só existe a fofoca porque tem alguém para ouvir. Sim. Senão o fofoqueiro não fala com as paredes, né? Então, com todo aquele fofoqueiro, tem aquele que ama ouvir uma fofoca. E nenhum nem outro está certo. Sim. Agora, mesmo que você, por acaso, no ambiente de trabalho, isso pode acontecer na escola, na faculdade, independente do contexto que você viva, até dentro da família isso pode acontecer, até dentro da igreja, como nós falamos. Mas se por acaso você percebe que se torna, é algo contínuo, e geralmente quando é uma pessoa que tem esse hábito, que tem essa falha, primeiramente ore por ela, mas se você percebe isso, dê uma orientação, a pessoa não toma um jeito. Você pode, assim que essa pessoa começar a citar alguma fofoca, alguma coisa sobre a outra pessoa, algo que dizem, que me disseram, você pode cortar aquilo. Você não é obrigado a ouvir aquilo. Sim. Porque uma coisa é ouvir sem querer, mas mesmo que você começou a ouvir, já pesou o seu coração, e o pesar o coração é justamente o Espírito Santo se incomodando com aquilo, né, que ele não vai gostar de uma fofoca. Então, pesou o seu coração, você pode simplesmente sair daquele ambiente. Você pode colocar outra coisa para você ouvir, colocar um fone de ouvido, não sei. Então, assim, a gente também tem uma certa responsabilidade com aquilo que a gente ouve. Não pode ser também aquele isentão. Sim. Então, muito cuidado. Você pode filtrar aquilo que você vê, aquilo que você também está ouvindo, porque isso vai ter uma influência na sua vida. Querendo ou não, né, Manu? É um canal onde a gente recebe informação. Sim. E tem um grande perigo de descer para o coração. Então, cuidado. Essa é uma mensagem aqui de alerta. Agora a gente vai para um caso, né, Manu? Alguém que mandou para a gente pedindo algum conselho, uma orientação dentro da palavra, e a gente vai dar uma orientação, né? Ela quer um conselho, então a gente vai poder ajudar ela. Ângela, de 45 anos. Ela falou assim: sou convertida há 30 anos e por conta de uma história mal contada, acabei perdendo meu cargo no ministério. Espalharam uma fofoca dizendo que meu casamento estava com problemas e que minha família estava em completa crise. Eram boatos maldosos e que não correspondiam com a realidade. Mas a situação ficou fora de controle. A pergunta que ela mandou pra gente: como eu posso proceder diante do ocorrido? Assim, é uma situação muito complicada, né? Porque estão fazendo um falso testemunho, está indo contra até um dos mandamentos do Senhor, né? Mas como lidar mediante a isso? Na palavra do Senhor diz que Ele já nos justifica. Ele sabe a verdade. Se é a sua verdade, você sabe a verdade. Não permita ser influenciada pela situação.
realmente aconteceu algo no ministério, não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de ter mais envolvimento com Ele. Porque realmente é uma coisa muito triste de você se ver, principalmente no meio cristão, as pessoas falarem de algo que nem realmente está acontecendo. E se tivesse mesmo acontecendo, não convém a pessoa se intrometer na intimidade, algo mais profundo, mais pessoal de uma pessoa, sabe? Mas realmente não dê ouvido a essas pessoas, dê ouvidos à palavra, à voz do Senhor. Sabe que muitas vezes esse que tem sido o nosso erro, né? Do que as pessoas têm falado de nós, quando na verdade só deveria estar dando ouvidos ao que Deus fala e pensa de nós. Então, mesmo sendo uma situação chata, sendo difícil, prossiga em frente. Deus é o seu Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é um Deus que não falha, pelo contrário, Ele honra. Pelo contrário, Ele também é a verdade, Ele não é a mentira. Então, prossiga firme, mesmo com essa situação acontecendo, não desapegue. Pelo contrário, se apegue mais à palavra do Senhor Jesus. Essa é uma situação muito complicada, até porque se a gente fosse levar no natural falando, até juridicamente isso teria implicações muito graves. Sim. Porque você atribuir alguma coisa, né, nem que seja uma fama, que não seja verdade, que seja depreciativa para aquela pessoa a ponto de destruir coisas da vida dela, no caso aqui ela perdeu um cargo no ministério, né? Então é algo que ela de repente foi construindo com o tempo. Ela descobriu o chamado dela em Deus, estava se desenvolvendo em Deus, e por conta de boatos, de fofocas, né, comentários maldosos, e que, como ela falou, não correspondiam com a realidade, ou seja, não era verdade. Sim. E estava sendo espalhado aí à torta e à direita. E por conta disso, olha que graves consequências que isso causou na vida da Ângela. Então, primeiro, se a gente for levar para a palavra, como a Manu estava falando, a palavra diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça. A Ângela precisa falar a verdade, ser franca com ela, ser franca com a liderança dela também. Sim. Explicar a situação, né? Eram comentários totalmente maldosos e que não eram verdade. Então, aquele que fala a verdade manifesta a justiça. Ela pode conversar com a liderança dela, com o pastor dela, e tentar explicar aquela situação, porque a pessoa pode se posicionar ali também, né? Agora, pensa na pessoa que aqui não diz quem, mas na pessoa que estava espalhando esses boatos. Olha a destruição que isso aconteceu. Aqui ela disse que não estava passando por problemas no casamento e nem na família, mas você acabou gerando, essa pessoa que a gente não sabe o nome, mas gerou um problema no ministério dela. Isso, se ela não tiver com o coração forte na palavra, firme com Deus, pode levar ela a se abalar na fé, pode acontecer, não estou dizendo que é o caso, mas você não sabe como está o coração da outra pessoa, que estrutura que o coração dessa pessoa tem para poder lidar com isso. Não que isso te dê o direito de fazer, mas você saindo espalhando coisas que não são verdades, e como eu falei no bloco anterior, mesmo se fossem verdades, não é papel seu trazer escândalos para a obra, porque aqui a gente entende ministério, pode ser uma pessoa que esteja também no meio. Eu também quero fazer aqui um outro alerta, que isso é muito importante, porque a gente sim precisa, e é muito bom essa comunhão com a igreja, no sentido de você ter pessoas para caminhar com você, para pegar na sua mão e ir contigo até o final, para te dar um suporte dentro da palavra, para orar junto com você, para poder potencializar ali a oração, né? O que dois ligares também lhe será ligado no céu. Então, sim, a oração, a comunhão, isso tem um poder extraordinário. Agora, antes de você pedir ajuda para alguém, mesmo que seja algum obreiro ou cargo do ministério, sempre peça direção ao Espírito Santo. Porque tem pessoas que vão se abrir, não vou nem falar do ministério, mas de repente essa pessoa vai se abrir com um amigo, vai se abrir com alguma pessoa que não tem estrutura para poder auxiliar ela junto à palavra. E você não sabe como está o coração da outra pessoa, mesmo que até dentro do ministério. Então, antes de você abrir o seu coração para alguém, sempre peça a direção do Espírito Santo. É com essa pessoa, Senhor, se não for com essa pessoa que eu vou abrir o meu coração, então tira a paz do meu coração. Na hora que eu for falar com ela, a vontade suma de falar e eu falei, não, é outra coisa, outro dia eu falo, não sei o que. Não age de forma imprudente. Não sai contando a sua vida para qualquer pessoa. A pessoa precisa estar com estrutura em Deus também para poder te dar um auxílio. Tem que estar com a estrutura emocional e a estrutura espiritual. Acima de tudo, sempre converse com o seu pastor, né? Independente, se você por acaso tem alguma situação para abrir o seu coração, o seu pastor é essa pessoa.
É o anjo da igreja, né? Sim. Como sempre falam, um anjo da igreja, que está ali para te ajudar, que está ali para te abençoar, te dar uma palavra, de repente o escape daquela situação. E se por acaso você foi vítima de uma situação assim como a Ângela foi, mesmo com anos de ministério, ou você no caso é um membro, mas com anos que você já vem frequentando a igreja, se você sofre algum tipo de situação como essa, você tem total abertura para falar com o seu pastor, conversar com a sua liderança e, acima de tudo, sempre abrir o seu coração diante de Deus. Muito cuidado com quem você conta a sua vida. Você já passou por isso, Manu? De ir falar com uma pessoa? Eu sei qual que é o sentimento. Você vai, poxa, acho que eu vou conversar com fulano, tal coisa, acho que essa pessoa pode me ajudar. Sim. Aí você chega na pessoa, parece que a vontade Tipo, some. você fica meio com receio de contar, sabe? É porque a gente também precisa saber ter esse discernimento, como você estava falando, sabe? Porque a pessoa pode estar aparentando, mas como ela de fato está, sabe? Eu não sei como é que está o seu coração, você não sabe como está o meu. Só Deus para conhecer. Então, Deus, me ajuda aí. Quem que está com estrutura aqui que pode me ajudar, que vai me dar uma palavra, que vai me ajudar assim, a resolver esse problema? Porque conversar com uma pessoa que não vai ter estrutura, isso pode só te prejudicar e você não sabe como está o coração da pessoa, de repente ela esteja com uma tendência, ela tem essa fraqueza na questão de fofoca, ela tem uma facilidade para fazer esses comentários, algo até que ela precisa trabalhar na vida dela. Mas peça ajuda a Deus. Um conselho que a gente sempre dá aqui é sobre o Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Sim. Não é, Manu? Sim, exatamente. Porque é essencial, a gente não está agindo de qualquer forma. Tem momentos que a gente tem que parar para realmente, que até uma vez o pastor na igreja comentou, a gente não tem que estar agindo conforme o que sentimos ou o que pensamos, mas de acordo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como você disse, ele vai causar paz. Ele não vai causar confusão dentro de você. Ele só vai causar aquele incômodo quando for para si. Então, quando você realmente começa a sentir aquele incômodo, não é para si. Quando é de Deus, de fato, vem uma paz. Porém, sempre tenha atenção com as palavras que você tem falado, com quem você tem falado. Sabe que isso também está sendo uma abertura para o que você tem falado se espalhar. Pra, tipo, às vezes você não está falando nem por mal, mas se eu estou falando para uma pessoa que eu nem sei, o que ela vai fazer com essa informação? Essa pessoa, de fato, vai me ajudar ou ela vai contar para outra pessoa? Sabe? Então, realmente ter esse entendimento, tipo, com quem eu estou contando de fato. É uma pessoa que você olha, é uma referência, tipo, de Deus, sabe? Porque tem umas pessoas que você se admira pela posição espiritual que tem. Você olha e fala, essa pessoa eu posso contar, sabe? Que é o poder que ela tem, o conhecimento da palavra, principalmente. Então, realmente, sempre se atentar. Às vezes, você pode ser realmente uma pessoa que você ama. É um amigo, mas, tipo, vocês têm momentos maravilhosos de risar e tudo mais, mas realmente, quando é para ser um momento difícil, a pessoa realmente você pode contar, então é sempre estar ligado e atento a esses mínimos detalhes. Sim, perfeito, Manu. Lembrando você que fofoca não é uma coisa que agrada o coração de Deus. Que com aquilo que você fala, você gera vida ou gera morte. E a palavra diz que a boca do justo ela é um manancial de vida. Cuidado porque o que você não está dizendo está acabando com a vida de outra pessoa, acabando com os sonhos, acabando com a reputação, gerando escândalos. Muito cuidado. É um alerta, né, Manu? Exatamente. Manu, muito obrigada por você ter comparecido aqui hoje, por todo esse papo muito edificante dentro da palavra. Sei que você também é jovem que vence lá do Meyer. Sou. Então, por favor, deixa aqui o seu convite para esse jovem que está nos assistindo agora. E, poxa, moro perto do Meyer, fiquei com vontade de ir. Quando que é o culto? Onde que é? Fala para mim. A gente se encontra na Silva Rabelo, número 20. Temos os cultos todos os domingos, às 15 horas. E estamos ali tendo momentos de comunhão. Principalmente temos esclarecimentos sobre até algumas dúvidas, né? A gente tem, assim, alguma situaçãozinha e tudo mais, a gente pode se chegar ao nosso líder. Ele nos esclarece isso através da palavra. Então, venha, você será muito bem-vindo. Não tenha receio, não tenha vergonha. Estamos de braços abertos para te receber, porque somos uma família em Cristo. Te esperamos lá, hein? Amém! Muito obrigada, Manu. Eu que agradeço. Obrigada a você aí de casa que ficou conosco até aqui. E lembrando, se você é essa pessoa que tem uma fraqueza na área da fofoca, peça ajuda ao Senhor. Você é uma nova criatura, agora o caráter de Cristo está em você. E com Ele você pode todas as coisas. Amém? Nós ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade, Manu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fala,
pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também e aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!